Bora lá, segundão, para a segunda parte da aula. Então, ó, seguinte, a gente parou nas características gerais do iluminismo, né? Iluminismo sendo visto como uma modernização da forma como o governo é exercido, o uso da razão, do antropocentrismo, etc., que a gente já trabalhou. Bom, aí é o seguinte, vai entrar em cena os filósofos que são chamados de contratualistas. O que são os contratualistas? São aqueles que tentam refletir sobre as razões da existência de um governo. Quem deve governar, por que deve governar, para quem deve governar, ou seja, por que um governo em suma, tem que existir. Em última instância, a gente pode dizer o seguinte, que é a partir da teoria desses filósofos que a gente vai pensar o porquê da existência do Estado moderno. O Estado que detém o poder, né, da nossa vida, que tem o poder de controlar a sociedade, o poder de, enfim, de regular, melhor dizendo, regular como que as pessoas vão viver em sociedade, tá certo? Aí é o seguinte, ó, rapidão, a monarquia no final da, a gente pode dizer, do final do feudalismo, para ela se manter no poder, ela teve que fazer uma nova aliança, não mais com os nobres, mas com a burguesia. A burguesia estava enriquecendo, estava aumentando seu comércio, né? E aí era a burguesia quem estava, então, com o poder do financiamento. Bom, o que vai acontecer? A nobreza cada vez mais falida. A nobreza é uma classe social em declínio, né? O que vai acontecer? A burguesia, pessoal, ela faz uma aliança com o rei no seguinte sentido. Fala assim, ó, rei, te pago altos impostos, né, que é para você manter seus exércitos de mercenários e você se manter no poder. Dinheiro agora que eu estou ganhando, né, normalmente eu pago os seus impostos, como sempre fiz. Mas, em contrapartida, o que eu quero? Eu quero que você facilite o comércio para a gente. E de que forma? Quero que você regule um sistema de pesos e medidas, coloque uma moeda que valha em diversos reinos e unifique o território. Ao invés de ter vários pequenos reinos dentro do nosso território, o que acontece? Quero que você unifique um sistema de pesos e medidas, de cifras e de uma moeda única, específica. Que é para quê? Para facilitar eu vender minhas mercadorias, estabelecer comércio no reino todo. Então, o que acontece com essa aliança rei mais burguesia? O rei sai ganhando por quê? Porque ele ganha dinheiro do imposto e unifica o território, criando as modernas nações ou os estados nacionais. Enquanto isso, a burguesia é vantagem para ela também, por quê? Porque ela está aumentando seu comércio, ela está viabilizando a burocracia do seu comércio. Então, 1 quilo em um reino passa a valer ser mesmo 1 quilo no outro reino. É tudo unificado, entendeu? Bom, então os dois, burguesia e monarquia, têm uma aliança íntima, beleza. Só que aí, pessoal, o que vai acontecer? Vai chegar em determinado momento que esse imposto que a burguesia paga, ela começa a questionar, falar, é muito alto. E, no fundo, quem mantém o Estado somos nós. Então a burguesia começa a refletir. Por que o rei é necessário? Por que uma monarquia é necessária? Se é a gente que tem o poder econômico. Se a gente tem um poder econômico, será que a gente não pode ter o poder político? É quando, pessoal, nesse momento da história, da história europeia, é quando as monarquias elas começam a ser questionadas e elas perdem espaço para as novas ideias que estão surgindo. Então, o que acontece? As ideias liberais elas vão ganhando formato e vão tomando o lugar do rei. Só que, nesse mesmo momento, uma série de filósofos vão teorizar sobre o porquê que o Estado tem que existir. Um deles é o Thomas Hobbes. Quais são as características do Thomas Hobbes? Primeira coisa, ele é um inglês de tradição empírica. Então, ele faz uma análise de vários fatos históricos de territórios diferentes, para tentar pensar assim, qual a melhor forma de governo. Então, ele usa, nesse sentido, um aspecto empírico, entendeu? Como toda a tradição inglesa. Bom, aí, pessoal, beleza. O Thomas Hobbes, ele vai estudar, ele é de uma família pobre, ele vai estudar durante a sua juventude em função da convivência que os pais dele têm, prestando serviços para a nobreza.
Então a nobreza é quem estimula para que ele estude e viabilize isso, porque senão ele poderia ser facilmente um simples analfabeto, condenado ao trabalho o resto da vida. Mas não, ele desenvolve o trabalho intelectual por estímulo da nobreza que ele tem contato. E aí, o que vai acontecer? Esse estímulo da nobreza vai gerar nele uma relação de confiança. Ele vai achar que a nobreza é aquela classe social que melhor tem condições de governar um determinado reino. Então, ele prefere sempre uma monarquia absolutista ou um poder centralizado. Então, ele vai jogar sempre do lado da nobreza, da aristocracia, e não da burguesia. A gente pode dizer que ele é assim, ele, dentro do momento que ele está escrevendo, que ele está teorizando, ele é um pouco diferente dos autores liberais, tá certo? Ele vai na contracorrente. Mas por que ele é importante? Porque é o seguinte, ele está vendo então que as ideias liberais estão ganhando espaço na Europa, e principalmente na Inglaterra, e ele vai criticar isso. Ele vai dizer que essa briga entre parlamento e monarquia, que existiu durante a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, elas foram brigas, disputas que mais enfraqueceram a Inglaterra. Então ele é contra isso, ele pensa num Estado unificado, junto, justo. E aí ele vai entender o seguinte, ele vai colocar o seguinte, na teoria dele, num livro que se chama O Leviatã, o Hobbes vai pensar assim, como seria o ser humano em seu estado de natureza? Ou seja, quando ele vem ao mundo, antes de existir governo, antes de existir Estado, antes de existir sociedade civil, uma sociedade política em que as pessoas consigam ter minimamente uma harmonia. Ele vai pensar assim, como seria uma vida no estado de natureza? Ele conclui que no estado de natureza, o ser humano é um ser ruim, o homem é o lobo do próprio homem. Essa é a conclusão que ele tem. Ele vai dizer que quando não existem regras, quando as pessoas agem seguindo o seu arbítrio, cada um vai entrar em conflito com o outro. Por quê? Porque não tem uma legislação, porque não tem acordos travados para poder fazer com que algumas coisas sejam certas e outras erradas. Então o Hobbes vai dizer, o homem no seu estado de natureza tende à guerra, tende a ficar num estado de miserável guerra de todos contra todos. Esse é o grande problema. Então o estado de natureza é um estado de desequilíbrio, desarmonia, de conflito de todo mundo contra todo mundo. Então se tem uma disputa por um pedaço de terra, não tem leis para regular isso. Então a lei do mais forte é o que vai predominar. Esse é o grande problema que ele vai colocar, tá? Bom, então, pessoal, o ser humano, na medida em que ele procura estabilizar a vida que ele tem, ele vai dizer que o homem no estado de natureza, portanto, temendo por sua vida e temendo por não conseguir nada, se desenvolver, conquistar um pedaço de terra, ter uma harmonia, ter uma paz, uma família, ele vai abrir mão da sua liberdade. Então ele vai fazer um contrato. Os indivíduos entre si começam a elaborar um contrato. E que contrato é esse? É um contrato em que todo mundo abre mão da sua segurança, sua liberdade de fazer o que bem entender, em troca de uma segurança. Por quê? Porque essa segurança é o que vai estabelecer a paz. Então ele fala assim, a partir de agora, eu não vou mais fazer o que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou fazer somente o que o poder soberano permite que eu faça. Então eu abro mão dos meus poderes para conceder os meus poderes a um Estado soberano. Então os indivíduos abrem mão das suas vontades, da sua liberdade irrestrita, para fundar o Estado, para fundar o governo. Quando ele funda esse governo, o governo tem por finalidade, por objetivo principal, ser um governo que assegure a segurança, que traga a segurança para os indivíduos, para que eles mantenham a vida deles, o quê? Intacta. Bom, dessa forma, o Hobbes, ele estava dizendo que o seguinte, o poder soberano é aquele poder que tem que ser exercido com força, tem que ser exercido de forma a ninguém questionar ele, tem que ser absoluto, tem que ser soberano, entendeu?
Então, o próprio Leviatã, que é na mitologia, aliás, que na tradição cristã, é um monstro dos mares que protege os peixes pequenos. Então, o Leviatã é como se fosse o Estado protegendo os indivíduos dentro desse Estado. E o Estado, ele tem a força predominante. Ele tem a única força, aliás, existente dentro dessa relação. Então, o que vai acontecer? Todo mundo tem que obedecer ao Estado. Então, ele tem que impor por meio da força a sua vontade, porque senão os seres humanos, eles não vão obedecer ao Estado. Eles só obedecem mediante a força. Beleza. Esse Estado soberano, portanto, tem poder absoluto e ilimitado. E é o seguinte, os indivíduos, eles não podem questionar a legitimidade desse Estado soberano, o poder desse Estado soberano. Por quê? Porque é da seguinte maneira. Imagina, os indivíduos estão em guerra, todo mundo entre si. O Estado não pediu para nascer. O Estado só está nascendo porque é uma vontade, é uma necessidade dos indivíduos. Então o Hobbes vai partir da seguinte ideia. A partir do momento que o Estado é criado pelos próprios indivíduos, os indivíduos não podem voltar atrás, não podem querer destituir o Estado ou o governante se o governante não é do jeito que os indivíduos querem, porque o governante foi colocado lá, foi inventado um cargo a ele, um cargo de dominação. Então ele não pode em nenhum momento ser retirado da onde ele foi colocado. Aí a gente consegue ver uma herança, uma força muito grande no pensamento do Hobbes, que é herança do convívio com a aristocracia, com a nobreza. Porque essa ideia de obedecer até mesmo cegamente a um governo é a ideia de uma hereditariedade muito colocada dentro da classe da nobreza. Entendeu? Bom, aí, pessoal, então, beleza. E mais uma coisa, além dos súditos não poderem, dos indivíduos não poderem destituir o Estado, matar o líder, o rei, o monarca, enfim, descumprir as suas leis, fazer uma revolução contra ele, além disso, esse rei, ele tem como característica assegurar com que os indivíduos tenham garantia da sua propriedade privada. Então, antes de existir o Estado, não pode existir propriedade privada porque todo mundo está em guerra entre si. Mas depois que o Estado é criado, ele pode zelar, e ele tem que zelar também, para que os indivíduos tenham direito a conquistar a sua propriedade privada e não perder para outras pessoas, para não ser roubados. Tudo bem? E aí, pessoal, para encerrar, a gente pode entender o seguinte. Por que o Hobbes pensa assim? Porque, primeiro, ele é influenciado pela nobreza, mesmo sendo um pobre, mesmo não sendo nobre. Depois, ele vai analisar a história da Inglaterra e vai falar, pelo conflito entre monarquia e parlamento, historicamente na Inglaterra, existiu um problema de guerra civil. A gente passou por um processo revolucionário em que o nosso território aqui, ele ficou bagunçado. Virou uma guerra civil e muita gente morreu. Isso é o que eu quero totalmente evitar. Eu não quero mais essa guerra civil, essa desorganização. Então ele vai falar assim, que o governo, ele não pode ser questionado. A partir do momento que a gente estabelece um governo, não deve existir um outro governo para se contrapor a ele e fazer rivalidade. Então não pode, por exemplo, existir, tal qual na Revolução Inglesa, um parlamento contra uma monarquia, porque esses dois poderes vão entrar em conflito e o povo vai estar no meio, estando no meio, o povo é quem vai sofrer. Bom, e além do mais, pessoal, outra coisa, ele diz que existem duas formas de governo que a gente pode confiar. Um deles é a própria monarquia, tá? E outro deles pode ser uma assembleia ou um parlamento, mas desde que esse parlamento tenha plenos poderes e não seja questionado. O que é um parlamento? Então a gente pode ter várias pessoas, vários políticos compondo esse parlamento. A gente pode eleger um líder desse parlamento, um presidente desse parlamento. Só que é o seguinte, a partir do momento que a gente estabelece isso, que o parlamento é que vai ter o poder, nenhum outro pode tentar questionar ele. Então não pode existir um rei. Ou existe o rei ou existe o parlamento. Entendeu? Ele quer um poder unificado, soberano, ilimitado, tá? E aí, pessoal, o Hobbes, ele é considerado o pai do pensamento autoritário no mundo. Por quê?
Porque aquele poder autoritário é aquele que não deve satisfação a ninguém, é um poder que, enfim, é soberano, que se basta em si mesmo e que não... ele usa da sua autoridade para fazer valer sua vontade, quer você queira ou não. Beleza? E aí, pessoal, a tarefinha então que eu vou passar, tá? Sobre esse módulo 2, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, eu quero que vocês peguem aqui o tópico 1 da apostila, tá? Esse tópico aqui, o iluminismo e o século das luzes, e façam para mim um resumo no caderno, pode ser com tópicos, do jeito que eu monto na lousa, ou de outra forma que vocês quiserem, mas eu quero um resumo sobre os principais pontos do iluminismo, e eu quero também que vocês façam para mim, sobre essa aula, os exercícios 1 e 2, tá certo? Então, a tarefa é resumo do tópico 1 e os exercícios 1 e 2 da apostila. Beleza? Valeu, hein, pessoal? Abraço, boa quarentena aí, abração.